A gente recebe agora aqui no estúdio do Jornal das 10 o futuro ministro da Saúde, deputado Luiz Henrique Mandetta. Ministro, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês. Comigo aqui para a entrevista com o ministro estão meus colegas, permanecem, né? Gerson Camarote, João Borges e Cristiana Lobo. Time da política, da economia, análise. Que time? Que time, ministro? Ministro Mandetta, gostaria de saber do senhor Mato Grosso do Sul, um estado com prestígio, hein? 2 ministros. A ministra Tereza, na verdade ela está na agricultura, indicada para a agricultura, verdade. Também deputada. E o senhor, o convite pegou o senhor de surpresa? Olha, eu tenho uma história muito grande de fazer grandes enfrentamentos no setor de saúde, nos 2 mandatos como deputado federal. E nesse ano tenho o desafio de ser convidado por conta de todo esse debate que eu fiz num campo ideológico do Democratas que se aproxima mais do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já na pré-campanha me pediu algumas sugestões, algumas... Quais? Algumas. Conta aqui pra gente. Eu acho que aquela que ele fala da carreira de Estado, para a gente poder ter alguma proposta estruturante, parar de improvisar na questão da relação da força de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde. Aquilo foi uma colaboração, não minha, mas de um debate que vem sendo feito há um bom tempo. Vai ser possível fazer a carreira de Estado para os médicos? Ciana, veja bem, você tem 3 maneiras nos sistemas de saúde do mundo, 3 maneiras de atrair os médicos para as áreas que a gente chama de difícil lotação. A americana, que é a capitalista, é lei de mercado, quem oferecer vai, se não oferecer não vai. Isso para o Brasil não serve porque a gente tem muitos municípios e muitas áreas com pouquíssima capacidade de fazer esse atrativo direto pelas prefeituras. O sistema europeu, que é o Estado propondo, atraindo profissionais numa carreira ou num ambiente favorável à prática da medicina, e os estados provedores absolutos, onde ele mandava os médicos para onde ele queria. O Brasil, o desafio nosso, da nossa geração, é o Estado fazer uma proposta para a força de trabalho. Se vai ser com esse termo carreira convencional, como se vê aquelas carreiras assalariadas, ou se vai ser algum tipo de caminho dentro do sistema público para que a pessoa vá para esses locais, isso a gente vai fazer esse debate. Mas deputado, o Brasil tem características próprias, um país de grande extensão territorial, com diferenças econômicas, sociais e tudo mais. Enormes. E como é que o senhor vai conseguir atender a essas regiões longínquas, que justamente onde estão as populações que mais necessitam e que mais têm carência no atendimento da saúde? Eu sou o chamado Brasil profundo, esse é o Brasil onde não há falta só do médico, a falta do médico, a falta da escola, a falta de uma série de aparelhos que levam as pessoas a optarem de ir para esses locais. Você tem que ter uma política que seja atrativa. Por que uma pessoa opta de ir no Ministério Público, vai para Cáceres, vai para a Amazônia, sai do Rio Grande do Sul e toma posse no Rio Grande do Norte? Porque ele vê que naquilo dali uma perspectiva de ser remunerado e de ter as condições de trabalho. Eu acho que esse Brasil profundo, a gente vai ter que ter um tratamento diferenciado, a gente vai ter que ter atrativos, a gente vai ter que ter criatividade, é esse o desafio, mas fazendo com os princípios de liberdade, com o direito de ir e vir, pagando salário diretamente para o indivíduo, dentro de um país que se quer ser um país livre. Custa muito isso? Olha, nós já tivemos no passado carreiras médicas federais, eu me lembro dos hospitais do Rio de Janeiro, que até hoje ainda tem um restinho ali de médicos federais. A União já chegou a ter milhares, mais de 100 mil médicos dentro de uma carreira. Ela foi caindo. Hoje você tem muitos aposentados, mas você ainda tem algo em torno de 5 mil ativos desta época, onde o governo federal era também responsável por saúde. Isso quando o Bresser fez a reforma do Estado, ele passou saúde como uma atividade para municípios, né, tirou como algo da União e todas essas profissões foram municipalizadas, vamos assim dizer, junto com a saúde. Agora, claramente nós temos municípios que conseguem ter musculatura para implantar até planos de carreiras locais e tem municípios que não conseguem e ficaram à mercê
dessa concentração absoluta de médicos nos grandes centros. E o programa, quando veio o programa Mais Médicos, ele veio para tentar levar os médicos para esse Brasil profundo. Esse era o grande argumento que a gente assistiu. E quando a gente atravessou e agora teve que abrir esse edital que foi aberto, aí você vê Ponta Grossa, que é uma cidade ali do norte do Paraná, com IDH bom, uma cidade que tem faculdade de medicina, com 56 médicos cubanos. Quer dizer, foi o deslocamento dos brasileiros basicamente para gerar economia para o município. Fortaleza com quase 200, pelos números que a gente recebeu. A primeira cidade a ser lotada com médicos nesse edital foi Brasília, que é a capital federal, que tem uma das maiores relações médicos por habitantes do Brasil. Será que era esse o intuito do programa? Ou será que a gente deveria abrir o edital pelo Brasil profundo? Vamos lotar primeiro as cidades de difícil provimento? Aí sim, chame os médicos brasileiros, chame os médicos estrangeiros, chame as parcerias internacionais para a gente atender esse Brasil profundo primeiro com esse programa e depois chegar É por aí que o governo vai? Com certeza. Porque você tem ali uma questão também, que às vezes até mesmo no Distrito Federal, tem médico que não quer atender a periferia. Então, essa é uma questão real. E, lógico, o Brasil profundo também com ausência. Então, quem mais precisa acaba não tendo. Por isso que eu lhe pergunto, o que é que deu certo no Mais Médicos e o que é que deu errado no Mais Médicos, na sua visão? Eu acho que o que deu certo foi você quebrar a inércia do Estado. Quer dizer, o Estado chegou uma hora que falou assim, olha, tem desassistência, tem buracos de assistência. Então, serviu para quebrar essa inércia. Agora, a maneira como quebrou fere alguns princípios que são fundamentais. Você não pode negociar, um Estado negociar com outro Estado força de trabalho. Você tem aí resoluções, pessoas não são coisas, pessoas não são commodities. Você tem que manter o direito de ir e vir. Essas pessoas que vieram, não vieram com família, não vieram com filhos, ficaram... essas questões não podem ser relevadas, não podem ser... Se eu tenho um problema, por exemplo, de saneamento básico nas favelas brasileiras, se eu contratasse 10 mil pessoas do Haiti, pagasse para o Haiti, enquanto país, e as colocasse para fazer saneamento básico, o fim seria louvável, precisamos fazer saneamento básico. Seria correto, do ponto de vista de negociar mão de obra país com país? Essas pessoas vieram sem seguridade social. Quantos deles ficaram no Brasil porque casaram, porque têm filhos e estão agora em pedido de asilo, sem condições de trabalhar? Como você pode colocar uma pessoa e falar, você só é médico nesta unidade, se você quiser trabalhar nessa, você não tem mais autorização? Como que eu posso, para sair de um local e ir para o outro, pedir autorização para um terceiro? E como que eu posso receber o meu salário, R$2.000, e pagar R$10.000 para o outro estado? O senhor está dizendo que os médicos viviam... Então, eu acho assim, foi bom para quebrar a inércia que nós precisávamos enfrentar esse problema. Agora, a maneira, o caminho, que foi aonde a gente fez o grande enfrentamento em 2013, demonstrou hoje, era tão frágil esse convênio, que quando você faz um contrato, você prevê o distrato. Até de um aluguel, você fala, ó, vou sair 30 dias antes, eu aviso. O distrato do convênio foi feito assim, Cuba avisou OPAS às 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde, mandou publicar no jornal dele lá no... O senhor acha que vai conseguir levar um médico para São Gabriel da Cachoeira, uma terra que os militares conhecem bem, é lá na Cabeça do Cachorro, ou em Itaguaraí, em Goiás, ou cidades do Nordeste, por exemplo, Guaribas, onde o então presidente Lula foi mostrar muita pobreza, enfim. Vai dar para levar brasileiros para esses lugares? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar quais são as áreas críticas, como essas que você citou e outras, né? Começar por tentar lotar médicos brasileiros com CRM, enfim. Nós temos 26 mil médicos recém-formados agora. O ano que vem teremos quase 28, vamos ultrapassar 30, vamos bater 35 mil por ano. Teve uma expansão absurda das faculdades de medicina, passamos de 148 para 323. Quer dizer, temos aí aqui no Paraguai e na Bolívia tem mais de 100 mil brasileiros entre formados e formandos. Quem conhece a divisa do Brasil tem uma cidadezinha chamada Ponta Porã, do lado brasileiro, do lado do Paraguai é Pedro Juan Cabaleiro, tem 9 faculdades de medicina em Pedro Juan Cabaleiro. Tem 19 entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Só com brasileiros. Quando se abrir
você pode ter certeza que se abrir pelos lugares críticos, você vai conseguir colocar assim. Deputado, tem um aspecto que é o seguinte, que existem pesquisas mostrando que o brasileiro apoia e reconhece o valor do SUS, no entanto reclama muito do atendimento, da falta de atendimento, atraso, essa coisa toda. Como é que o senhor faz a leitura dessa pesquisa? Ou seja, um reconhecimento do valor do SUS como um bem e, ao mesmo tempo, uma queixa muito grande em relação ao atendimento. É muito interessante as pesquisas com as avaliações de sistema de saúde, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Normalmente quem está dentro do sistema, quem está num programa, como o programa do diabetes, programa do hipertenso, que está ali recebendo o atendimento da estratégia de saúde da família, recebendo medicamento com cuidado integral, ele avalia muito bem. Mas a sociedade como um todo avalia muito mal. Por quê? É um fenômeno mundial. Você pega o sistema de saúde inglês, dentro da Inglaterra, ele tem uma avaliação frágil. O canadense, que é um dos melhores do mundo, também tem avaliação frágil. Mas o canadense é melhor que o nosso. Muito melhor, muito melhor. E o nosso é muito melhor do que o do Paraguai, ou da Bolívia, ou da Argentina, ou de qualquer outro país aí na América Central. Ministro, a saúde no Brasil está doente? Eu quero a réplica, hein? Por favor, a resposta. Eu acho que a saúde no Brasil, ela está num processo de construção da sua saúde. E isso daí ela tem altos e baixos. Quanto tempo, quantificar, o senhor reconstrói a saúde no Brasil? Eu acho que isso é um trabalho para uma geração de brasileiros, porque isso daí passa o conceito de saúde, de promoção, prevenção e atenção à saúde. Não será para o governo Bolsonaro. Mas se a gente reforçar, tem muitas coisas positivas em 30 anos de SUS. Se nós não tivéssemos o sistema, antes de 88 você tinha os indigentes e os pagantes. Você já imaginou se nós não tivéssemos o SUS, aonde que nós estaríamos? Na barbárie que nós estaríamos? Então o SUS é uma conquista muito forte que a gente vai continuar. Agora, temos 30 anos de construção do sistema e queremos comparar com sistemas que têm 200, 300 anos. O sistema milenar chinês tem milhares de anos. Ministro, nós estamos no século XXI, padecendo de problemas do século passado, do início do século passado. Sim, febre amarela, sarampo. Falência da atenção básica. E endemias que estão voltando. Mortalidade infantil voltando. Quer dizer, no ano de 2016, só para reforçar isso, mortalidade infantil, que estava em queda no Brasil desde os anos 90, volta a subir. Cresceu 5%. E tem um conceito... Sífilis, hoje, é uma coisa absurda dentro do Brasil, os números da sífilis. Como enfrentar isso e também ter uma cultura de uma geração ou de um setor contra a vacina? Então, isso tá levando a propagação dessas doenças. São Paulo com febre amarela, como é que o senhor define essa questão relevante também colocada pela Cristiana? Das vacinas? Das vacinas. Você está percebendo agora no mundo inteiro, primeiro houve uma proliferação muito grande de vacinas. As autoridades sanitárias, ao recomendar vacinas do calendário normal, têm perdido a sua capacidade de ênfase. E nas mídias sociais você cresce muito, do mesmo modo que crescem as fake news, que não tem filtro nenhum, também crescem os boatos e as associações que falam que essa vacina faz mal, essa vacina dá câncer, essa vacina mata. A gente tem aí um monitoramento global disso daí. Mas vai passar muito por você valorizar a caderneta de vacinação, você exigi-la como documento de matrícula escolar, documento nas empresas, nos seus exames admissionais periódicos, campanhas com os grandes meios de comunicação. Ministro, é o seguinte, eu queria colocar uma questão aqui, que é o seguinte. Eu tenho os dados aqui da Secretaria do Tesouro, que é um levantamento dos gastos do governo federal com saúde. Ele sai de 50 bilhões em 2008 para 117 bilhões em 2017. Isso a valores constantes. E isso coloca o Brasil lá na 60ª posição, uma coisa assim. Mas quando você soma o gasto do governo federal, o gasto público com o gasto privado, o Brasil já está mais ou menos equivalente aos países da OCDE, que reúne os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A pergunta é, mesmo com esse aumento, falta dinheiro para a saúde? E o problema da saúde do Brasil é falta de dinheiro? Enquanto a gente não executar esse orçamento com melhor qualidade, enquanto a gente não gerir, a gente sempre vai ter exemplos de mau uso deste dinheiro que está aí. Nós estamos com um sistema que nem um sistema de informação, nem de gerenciamento da informação tem. Nós temos
Ué, nós temos, como que você marca uma consulta médica dentro do SUS? Espera um ano. Você no setor privado, você passa a mão no telefone, pega o número do médico, liga, a secretária atende, você pede uma consulta, marca na semana que vem, ela liga no dia, fala, a senhora tem uma consulta, você vai e comparece. No SUS, nem o telefone para se marcar uma consulta não chegou ainda, nós estamos antes do Grambel. Né? Nós não temos, por exemplo, vou te dar um exemplo mais fácil. De todos os exames de sangue que se faz, sabe quantos a população não volta para buscar o resultado e não sabe, e ninguém vai buscar, e isso não está no sistema informatizado? Este é o problema. 28% dos exames de sangue são como se você jogasse dentro de uma pia. Agora, o programa do presidente eleito Jair Bolsonaro, previa o prontuário eletrônico nacional. Ou seja, como é que vai ser instalado isso daí? Isso é uma luta que vem desde lá do Serra, quando era ministro da Saúde, a tentativa do Cartão Nacional SUS, a tentativa das máquinas de 4 operações. Nós vamos ter que fazer a gestão informatizada do nosso sistema. O prontuário eletrônico, como compartilhamento nacional, para eu saber o histórico do indivíduo, que é o mínimo que você tem que ter hoje, com tanta facilidade de informação, vai ser buscado neste governo para que a gente possa ter a gestão dessa informação. Uma outra questão que eu vejo é a Cris estava falando da atenção básica, que é algo seríssimo no país. Eu diria, a questão de vacina, mas também o mosquito, que não está sendo combatido. A gente teve aí uma epidemia de Zika no país. Chikungunya, no ano de 2016, um número alarmante no país. A mortalidade, a taxa de natalidade do país caiu 5%, na região Nordeste 10%, ou seja, índice de guerra, mulheres que decidiram não ter filhos com medo da microcefalia, suas crianças nascendo com microcefalia. Então veja em que situação a gente chegou. Eu pergunto, o que a politização do Ministério da Saúde, esse loteamento político do Ministério da Saúde, contribui para isso, para essa situação, que a gente vê uma geração de crianças no país com microcefalia, e como consertar isso? Olha, Camarote, se você pegar o tempo de vida útil de ministros da saúde nos últimos anos, você vai chegar a um tempo não muito superior a 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês. Essa sucessiva troca, o Ministério da Saúde que passou, enquanto o Ministério da Educação teve uma continuidade muito grande de uma política, o Ministério da Saúde foi uma hora para um partido A, uma hora para o partido B, uma hora para o partido C. E às vezes dentro da condução do Ministério, aí você tinha dentro das caixinhas, um pedaço da caixinha para A, um para B, um para C, um para D. E isso foi se repetindo. Permeado de denúncias de corrupção, né? Permeado de denúncias de corrupção, permeado de denúncias de interrupção de programas. Porque a saúde você faz, uma dos pilares do SUS é a continuidade das políticas. Você, quando interrompe uma política, na atenção básica, você colhe aumento de mortalidade. E o senhor vai fazer uma auditoria nas contas, nos programas? Eu queria saber em quanto tempo com resultado, ministro? Geraldo, que a gente vai entrar com controladoria, que a gente vai entrar com auditoria, que a gente vai rever processos, com certeza. Que a gente tem aí uma série de medidas para os primeiros 90 dias de austeridade, de procurar o melhor caminho, de retirar gargalos, com certeza. Que esses resultados, eu imagino que alguns a gente já pode colher de curto prazo, sim. Agora, o mais importante é a gente estruturar o sistema para que, independente de quem lá esteja, o sistema esteja organizado para que a sociedade se aproprie dele, né? E não haja mais interrupções de políticas. Vocês lembram quando o Serra mandava uma cartinha para o usuário do SUS falando assim, você foi internado no hospital tal, sob os cuidados do médico tal, fez tal cirurgia, gastou isso de material, ficou tantos dias no CTI, aí vinha atrás, você considera que a internação foi boa, ruim, regular? Isso foi feito durante uns 3 anos. A quantidade de fraudes que essa iniciativa da comunicação trouxe, por que parou? Agora eu pergunto, você já citou o Serra 3 vezes, né? O senhor falou na questão da descontinuidade do prazo de validade de cada ministro. Uma das características é que o Ministério da Saúde foi ocupado por parlamentares que ocupam o Ministério da Saúde pensando na candidatura próxima. O senhor é deputado.
O senhor vai ficar... Eu sou deputado, mas nessas eleições eu não quis nem disputar as eleições. Sei. Eu optei por não disputar. Eu não tenho essa veleidade política tão absoluta. Ou seja, o propósito é permanecer... Enquanto eu puder ajudar, enquanto eu puder ser útil ao meu país, eu acho que o momento é muito bom para quem quer ajudar o Brasil. Eu vi no presidente uma sinceridade, uma franqueza muito grande que ele propõe professores de educação física no programa de saúde da família. Que ótimo. Ele fala em planejamento familiar. Que ótimo. Eu queria que o senhor falasse sobre essas duas questões, porque nós já estamos quase no fim. Coisa rápida, foi muito boa. A promoção do esporte, se você pegar o esporte no Brasil, a gente fez uma Olimpíada, a gente gastou bilhões. Cadê a atividade esportiva como promoção de saúde? Não temos. Não era melhor na escola? E como é que você faz com a terceira idade? Tá. E o sedentário? Tá, e o obeso? E o hipertenso? E o diabético? Essas academias que estão ao ar livre aí nas praças, um bando de ferro colocado ali dentro, sem um professor de educação física, vamos trazer dentro do SUS, vai ser muito bom. A gente fazer movimentação planejamento física, familiar. Vai ser muito bom. Tem que ter, né? Tem que ter. Como vai ser feito? Hoje é muito ruim. Hoje é concentrado em centros de planejamento familiar de difícil acesso. Nós vamos ter que trabalhar o planejamento familiar com paternidade responsável, maternidade responsável. Assim, as pessoas precisam entender que pode planejar, que a sua liberdade sexual é plena, mas que você tem maneiras de ter responsabilidade sobre, né? A minha geração foi uma geração que conviveu muito com a questão da AIDS. O Cazuza, eu me lembro que eu era jovem, eu estudava no Gafre Guinle, no Rio de Janeiro, que era o único hospital que recebeu o AZT, foi a primeira droga. Então a minha geração viveu aquilo dali, toda aquela questão do uso do preservativo, do uso da camisinha, a gente tinha aquilo dali, uma agenda muito forte. Aquilo em algum momento se perdeu. E hoje você tem uma banalização do uso do preservativo e você teve a chegada de um fenômeno que é a AIDS na terceira idade, por causa dos medicamentos da disfunção erétil. Então, que não usa o preservativo. Como fazer isso? Como tratar isso como um problema de saúde pública que é? Como tratar o planejamento familiar e dar acesso à gravidez na adolescência no Brasil é explosiva de norte a sul do país. A mulher para de estudar, se você aumenta a mortalidade infantil, você perde condições de promoção de uma cidadania plena. Então a gente vai ter que estar presente na atenção básica de uma maneira muito integral, mas muito integral mesmo. Se eu dissesse para vocês qual vai ser a ênfase, atenção básica, atenção básica, atenção básica. Ministro, numa frase, o que é que a população brasileira pode esperar do senhor no Ministério da Saúde? Pode esperar da saúde no Brasil? Eu acho que nós vamos melhorar o sistema de saúde do Brasil. Nós vamos tirar alguns gargalos que são crônicos do sistema de saúde do Brasil. Eu quero ver se a gente consegue deixar um legado pensando nas gerações que vêm aí para frente, para que eles possam dizer que bom que num determinado momento alguém colocou esse sistema de uma maneira sólida no caminho certo. Frase grande, hein? Compromisso é grande. Olha lá, ministro. Isso é grande, vamos trabalhar para isso. E muito feliz de estar numa equipe ministerial muito agradável de estar e muito boa de trabalhar. Sim ou não? Sim ou não, hein, ministro? Vai manter o programa Farmácias Populares? Eu não vejo nenhum problema para ser interrompido. Acho sim. Mas está sim. Obrigado. Eu agradeço a sua entrevista, ministro Mandetta. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 10. Boa sorte ao senhor e boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos vocês.